Hora de irmos mais a fundo na história de Garten of Banban. Tivemos o lançamento do capítulo 3 agora dessa jornada muito doida, e agora vamos adentrar mais a fundo ainda nesta creche, com outras coisas e outros detalhes do que está acontecendo. Já trouxe a história do capítulo 1 e do capítulo 2, e hoje é dia de vermos a terceira parte dessa história. Então, molecada, já deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino, para vocês não perderem nada do que está acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Vídeos assim dão um trabalho, a gente tá fazendo, né, correndo, fazendo as paradas aqui pra vocês, mas entregando com a máxima qualidade possível e fazendo coisas boas e legais pra vocês assistirem. Então se inscreve que vocês não vão se arrepender, tem bastante coisa legal pra vocês. Então agora senta aí, fica confortável, senta no sofá, na cama, na cadeira, fica de boa, pega uma água, um lanche, pra vocês verem essa história juntos comigo aqui. Bom, a primeira coisa que vocês têm que saber é que o jogo é uma sequência, então não tem nenhum problema, sabe, de ordem nem nada, né? O jogo tá continuando mostrando os eventos que vão, sabe, mostrar ainda as coisas dentro do jardim de infância. E agora a gente tá numa outra parte onde tem até refeitório, com, sabe, desenhos de criança pra tudo que é lado. Mas também a gente começa a ver que tem uma ala médica, como se fosse uma parte de pesquisa. E também, talvez, a gente comece a ver aonde os experimentos ficavam guardados. Essa parte, além de ser mais assim para as crianças poderem ir lá e tudo mais, poderem se alimentar e ficarem ali ainda com algumas atividades, mas boa parte dessa área é para confinamento, onde o pessoal acabava fazendo os experimentos e deixando eles para passarem por testes. Inclusive, a gente vai até ter umas coisas meio estranhas acontecendo durante o capítulo. Mas vamos lá, a gente tá procurando o nosso moleque e o Banban, ele vai falar com a gente pelos alto-falantes, falando que tá querendo nos ajudar, mas existe um problema com ele. Ele acaba ficando muito nervoso por conta dos experimentos e as coisas que ele passou. Ele falou que isso é um defeito, né, do experimento, de tudo que ele acabou sofrendo, e é por isso que às vezes ele age da forma impulsiva e nervosa. Na verdade, isso vai ter uma outra explicação, né, um pouco mais plausível, mas entendendo que ele tem como se fosse uma parte do mal dentro dele. Temos um belo detalhe na parede que é a Queen Bauncelia, que é uma nova personagem que a gente não sabia até então. Desde o capítulo 1, vai capítulo 2, novos monstros vão sendo apresentados e vai ter até uma ideia do que ela é e tudo mais, mas ela infelizmente não aparece no capítulo 3. É mais como se fosse, tipo, uma pessoa que vai castigar as crianças, porque se vocês repararem na barriga dela, tem os meninos levados, ou as crianças que aprontam ou que não seguem as regras, e aí você vai acabar parando no bolso, né, do canguru, que é a Bauncelia. Então você tem que se comportar para não parar lá dentro. Mas a gente não chega a ver ela, infelizmente, no capítulo 3. E temos ali também um relato de um funcionário falando que ele tentou escapar também de todas as coisas que estavam acontecendo, os bichos eram para estar nos seus confinamentos, mas infelizmente alguma coisa tirou eles de lá. E agora, com os monstros à solta, eles acabaram matando os funcionários, ou sumiram com eles, talvez levaram para outras partes, a gente não sabe o que eles fizeram, mas funcionários sumiram porque os monstros escaparam e cada um meio que correu pela sua própria vida. E nesta parte do refeitório temos também a mensagem do nosso filho, ou quem nós estamos procurando, que é uma criança, falando que ele foi realmente com o Stinger Flynn. E também dizendo que os professores não confiavam na água-viva porque ela era meio esquisita. Mas as crianças foram, né, convencidas pelo Stinger Flynn. Já já isso vai ter uma explicação também. Indo finalmente para a área do Stinger Flynn, que o Banban até fala pra gente ir pra lá, a gente tem um documento falando sobre a Bambalina. Basicamente falando o que os caras tentaram fazer. Para eles tentarem controlar todo esse ódio, essa coisa louca que tá dentro do Banban, né, essa raiva interior, e eles decidiram fazer como se fosse uma parceira, basicamente alguém para tentar evitar que ele ficasse muito nervoso, para meio que relacionar com ele. Foi aí que surgiu a Bambalina, que eles pegaram como se fosse o instinto de professora e tudo mais, para ainda ser meio que temático na parte da creche, mas parece que o negócio não deu certo. A parte do comportamento que eles estavam esperando melhorar não deu certo, e a Bambalina também não deu certo, ela acabou agindo por conta própria.
E também nesse mesmo lugar a gente vai ter mais detalhes a respeito da água-viva, o próprio Stinger Flynn, falando que eles tentaram fazer como se fosse um novo tipo de experimento, tentando fazer uma parte remixada, né, da parte do Givanium, tentando mostrar um genoma um pouco mais tranquilo, de uma pessoa mais normal, por assim dizer, e aí acabou saindo o próprio Stinger Flynn, mas uma forma diferente, que seria meio que evoluída, uma pessoa que conseguiria, sabe, realmente estar dentro de uma daquelas criaturas, mas sem que ela fosse consumida por essa raiva. Tanto que logo na frente a gente encontra onde o Stinger Flynn, ele tá preso, né? Ele fica ali dentro, todo contido, mas dá pra ver que ele é um cara mais tranquilo das ideias, ele não é um cara mais assim perigoso, melhor dizendo. Quando a gente vai trocar ideia, a gente vai chegar ali perto, a gente vê que ele é enorme, ele é gigantesco e ele tem uma habilidade, a habilidade de te colocar como se fosse num sono, num sonho assim, pra tentar conversar e pra mostrar basicamente o que ele pensa. Então é um poder de convencer as pessoas, melhor dizendo, ele dá como se fosse uma tranquilizada e vai fazer você virar num sonho, uma parte agradável, tanto que é ali que ele começa a conversar com a gente. Dá pra ver que ele é um cara muito mais assim de boa, o pensamento dele, né, as coisas que ele vai conversando são muito mais calmas e tranquilas, totalmente diferente do Bambam. Mas ele vai falando que o plano dele é tentar, sabe, chegar a uma parte de tentar remover a sua consciência e ele tentar sair daquele lugar e viver como se fosse uma água-viva no oceano, sabe, como se não tivesse problema nenhum. Ele quer basicamente esquecer de tudo aquilo ali, remover a sua consciência e viver um bicho, né, como se nada tivesse acontecido. A ideia do Stinger Flynn é tentar utilizar as crianças para fazer esse procedimento de remover a consciência de dentro dele e ele ser jogado no mar, praticamente. Então, ele tá utilizando as crianças para fazer essas coisas funcionar. Ele fala, eu vou te dar uma chance para você ir embora. Você vai e esquece que isso aqui tudo aconteceu, eu vou fingir que você não veio para cá e talvez você possa voltar a ver seu filho um dia. Mas aí é aquela coisa, né? Você acha mesmo que um bicho desse vai fazer uma parada dessa? Depois, mais pra frente, a gente descobre que não. Ele é atacado e a gente vai ver o porquê. Agora vai acontecer um negócio meio estranho. Nós vamos estar na pele do próprio Stinger Flynn. É como se fosse uma memória. O que vai mostrar que o Stinger Flynn meio que surgiu ali no meio daquela bagunça também. E o Bambam aparece falando que devorou nossos órgãos internos. Mas agora, por conta do Givanium e do experimento, nós estamos nos transformando no Stinger Flynn. Mas na verdade é uma memória. A pessoa que chegou a virar o Stinger Flynn que tá lembrando disso, falando do ódio que ele tem pelo Bambam. Nisso a gente vai mostrando como que ele acabou saindo daquele lugar e chegando mais a fundo até virar esta água-viva gigante. O Bambam ele é extremamente atacado porque ele é viciado em pâncreas. Além de ser uma piada do jogo todo, ele tá consumido em querer devorar o pâncreas das pessoas. É basicamente isso. Agora a gente acorda na outra parte, que a gente desmaiou ali do Stinger Flynn, e estamos na área do Xerife Toadster. E ali a gente tem um paralelo interessante. Parece que o Toadster, ou quem quer que esteja dentro dele, era o chefe do lugar, ou o dono da creche, melhor dizendo. Enquanto o Bambam era o diretor, e a gente já viu que ele era o diretor do projeto, um dos principais cientistas que acabaram entrando naquela bagunça toda, e agora a gente tem quem é o cara que tá cuidando, melhor dizendo, do negócio, porque a sala do chefe é justamente a sala do Xerife Toadster. Então dá pra entender talvez esse paralelo. A gente viu que o Bambam é o diretor, a Bambalina é a professora, e pode ser que o Toadster seja realmente o dono do lugar, é o que dá a entender nesta área. Passando disso, a gente vai ter mais um bate-papo com o Bambam, e ele vai falar que precisa da nossa ajuda para tentar conter o Nabi Nabi. Caso vocês não estão entendendo a relação, o Nabi Nabi, que seria um bicho invertido, também foi criado para tentar conter, sabe, esse ódio, essa coisa louca que o Bambam acabou sendo gerado dentro dele, por conta do experimento e tudo mais. Mas acabou também virando um outro bicho incontrolável. O Nabi Nabi era para ser um cara para anular, né, o Bambam, mas não deu certo. Então eles tentaram fazer a Bambalina, também não deu certo, acabou nascendo mais um bicho completamente descontrolado. E aí agora eles tentaram fazer a Nabnalina, que a gente vai até a ala médica para tentar restaurar ela de alguma forma. O Bambam ele fala que precisa que o Nabi Nabi fique controlado para ele poder continuar guiando a gente pelos lugares e o Nabi Nabi não nos atacar.
A gente chega na ala médica e também tem alguns paralelos que a gente vai vendo de outras coisas que estão rolando. Tentaram fazer mais coisas para conter a rebeldia do caso 7, que é também a Bambalina, e também do caso 6, que é o Bambam. Mas não deu muito certo, porque, que eu falei pra vocês, o Nab-Nab também falhou e a Nab-Nalina, a gente vai tentar fazer ela funcionar agora. Então a gente tem agora uma missão de fazer uma cirurgia na Nab-Nalina e agora, seguindo os conselhos do Bambam, tentar pegar e restaurar ela para que ela seja a parceira do Nab-Nab e ver se o Nab-Nab fica controlado. A gente vai, faz um minigame ali muito doido, pega um monte de coisa, vai, ativa botão, pega, volta, ativa drone e a gente consegue restaurar a Nab-Nalina. Voltando para a área do Nab-Nab, a gente vai lá e libera a Nab-Nalina, né, com um sonzinho ali brabo, e a gente consegue fazer com que os dois fiquem juntos, e agora o Nab-Nab, ele fica controlado, ele gosta da Nab-Nalina e os dois vão embora. Mas antes de ir, infelizmente o Stinger Flynn acaba impedindo os nossos planos mais uma vez. Tudo isso porque o Stinger Flynn quer ter o controle da situação. Quem tá controlando as coisas é o Bambam, e o Stinger Flynn não quer que isso aconteça, porque o Bambam tem outros planos para fazer os experimentos, ele continuar se alimentando do pâncreas da galera, enquanto o Stinger Flynn quer se libertar daquele lugar, quer sair e virar uma água-viva normal. Então é um conflito ali entre os dois bichos. Nisso, o Stinger Flynn, ele dá uma porrada no Nab-Nab e o Nab-Nab desaparece, e a gente vai de novo por mais uma vez os encantos do Stinger Flynn. Ele fala, você tá indo muito longe, eu vou te dar mais uma chance. Mas aí a gente tem um flashback da parada. A gente vai de novo para uma história sendo contada ali, onde o Bambam e o Stinger Flynn, eles não se dão bem. Eles vivem brigando, vivem tretando, eles querem, sabe, tomar alguma posição ali, fazer uma opinião e tudo mais, mas os dois meio que sempre entraram em conflito, tanto que o Stinger Flynn até chega pra ele ali, ó, separa que eu não tô pedindo sua opinião, e quando isso acontece, eles capotam o Corsa. E depois nós temos mais uma memória, que agora a gente tá com o Stinger Flynn, a gente vai chegar mais a fundo em um lugar que a gente não podia acessar no capítulo 2, que é justamente a área que a Slow Celine, ela aparece. Quando a gente chega mais a fundo, a gente descobre que ali, na verdade, é um depósito de Givanium. Caso vocês esqueceram, o Givanium é esse material que é utilizado para dar vida a essas criaturas e também com o genoma humano para dar personalidade a eles e aí eles poderem ser atrações do lugar ali da creche, para atrair crianças e fazer com que a creche tenha mais dinheiro, mas também fazer com que esses experimentos deem outras funcionalidades médicas, para que, quem sabe, com essa pesquisa e essa inovação médica, as pessoas acabem dando mais dinheiro para essa fundação, né, para a parte ali do Bambam. E aí a gente vai chegar e vai explicar, né, por que o Stinger Flynn foi lá. Ele acabou tomando o Givanium e acabou aumentando de tamanho até chegar a virar esse bicho gigante, né, que acabou sendo consumido pelo Givanium e crescendo pra caramba. Depois disso tudo, a gente acorda numa sala muito esquisita e a gente descobre o que tá acontecendo. Depois do final do capítulo 2, que vem, né, o Jumbo Josh pra cima da gente e ele acaba capturando a Bambalina, ele levou ela nessa sala muito esquisita, que tem ali como se fossem uns brinquedos e por aí vai. Nessa sala também tá o Nab-Nab, o que dá a entender que o que tem dentro do Jumbo Josh é uma criança, fazendo, sabe, uma brincadeira ali, de olhar, fazer as coisas ali, sabe, brincando igual como se fosse uma criança da creche. Por isso que o Jumbo Josh não fala, o que dá a entender é que tudo ali é como se fosse uma brincadeira de criança pra ele. Então, não foi nem o Stinger Flynn que acabou com o Nab-Nab, pode ser muito bem o Jumbo Josh, fazendo sua brincadeira de criança. A gente fugindo daquele lugar, a Bambalina, ela vem nos acompanhando e ela volta pra parte de dar aula lá na parte de cima, né? E isso impede da gente voltar. Agora, daqui pra frente, meus amigos, é só pra baixo. Outro detalhe muito importante é que a gente pode achar duas fitas secretas para colocar ali no monitor. A primeira fita vai mostrar um experimento com animais que foi feito dentro ali desse laboratório que tem embaixo da creche. E a outra parte é como se fosse um experimento numa criança. Não é bem experimento, é mais eles observando uma futura parte de teste, ou utilizar a criança para ser uma cobaia dentro desse laboratório muito doido. Tanto que eles estão observando a criança sozinha ali na parte da Opila, que seria a parte principal, né, das crianças brincarem. Agora que conseguimos o cartão verde, podemos ir para a última parte do jogo,
onde ali dentro a gente vai encontrar o Sr. Nob, que é uma outra coisa ali dentro do Garten of Banban, como se fosse um outro bicho. Mas ele está incompleto e temos que terminá-lo com os chapeuzinhos de aniversário que faltam na cabeça dele. Nisso a gente vai enfrentar um chefão, que é como se fosse uma tartaruga de 2 cabeças. Ela tem uma parte camaleão e uma parte tartaruga muito esquisita, e aí ela vem pra cima da gente tentando, né, nos devorar. Quando a gente consegue derrotar ela finalmente, pegamos o que tá faltando e a gente tem uma pista muito interessante. O desenho que vocês estão vendo na tela é dos Zolfios e de outras criaturas que são, digamos, estranhas. Elas não estão na parte de cima e nem nessa parte que nós vimos agora da creche do Banban. O que dá a entender é que essas criaturas sejam de uma outra localização mais embaixo. Talvez eles já tentaram fazer, talvez um Garten of Banban antigo, né, uma outra localização de creche, e aí agora parece que fizeram o Banban mesmo e tudo mais, e aí a gente possa até ver um antigo Banban, não sei. Mas o que dá a entender é que esses bichos são uma outra localização, eles não estão nem ali naquele andar. A gente vai ver eles muito provavelmente no capítulo 4. Conseguindo completar o Mr. Kabob, nós temos então finalmente um negócio bem interessante. A gente pode tentar destrancar a porta branca, fazendo, né, um easter eggzinho ali com o Mr. Kabob na parte certinha da porta, onde, falando com a voz do Banban, a porta abre e nós vamos lá no Stinger Flynn ver uma sala que tá atrás dele. Nós descobrimos então que o nome da tartaruga é Tamataki e Shamataki, e eles são como se fossem engenheiros do lugar. Mas o mais importante ali é que tem o documento de um tal fenômeno chamado Genome Cloy. O Genome Cloy, ele vai meio que explicar o porquê dessas coisas estarem sendo misturadas no Givanium. E aí acaba saindo uma outra característica bizarra, vindo de 3 fontes ou doadores diferentes. O que parece que eles estão querendo fazer inicialmente era misturar animais com pessoas, fazendo com que elas virassem atrações para aquela creche, podendo virar amiguinhos e coisas bonitinhas, tendo uma consciência e sendo animais de verdade, mas ainda assim podendo receber ordens e comandos. Mas é claro que se a mistura for feita errada, a parte da pessoa pode ser completamente aniquilada, virando como se fosse uma criatura animalesca e selvagem. O que pode explicar o que deve ter rolado com o Banban, ainda mais ele comendo pâncreas pra caramba. Virou basicamente um bicho extremamente fissurado em carnes humanas, que vão basicamente contribuir para aumentar mais ainda, né, a coleção de genomas doadores. Depois de termos essa revelação, voltamos na sala da Opila, que é justamente onde a gente estava indo levar o Kabob, e aí a gente entra na Opila Shine, que na verdade tem outro nome, é a Tartarbird. A gente vai ficar em cima dela bonitinho, colocando ali o filhotinho de Opila na Opila mesmo, que está ali do nosso lado, mas Stinger Flynn aparece, né, antes que a gente pudesse fugir com eles. Bom, a gente ia utilizar o pássaro para justamente poder sair rápido daquelas instalações, mas por conta do Banban ser extremamente atacado e ter pego, né, pedaços de outros seres humanos, ele acabou ficando essa criatura mais animalesca e sem consciência. Foi aí então que o Stinger Flynn, ele vai e descobre que a gente tenha outros motivos do que o nosso filho. Além de estar procurando pela criança, a gente tem um outro motivo que não foi revelado. Bom, agora, né, por conta da loucura que o Banban fica, a gente nem consegue terminar de trocar ideia com o Stinger Flynn. O Stinger Flynn, ele vai vazar pra tentar fazer o plano dele dar certo, e o Banban vem atrás de nós que nem um louco. A gente chega numa sala que aparentemente não tem saída, o Banban meio que encurrala a gente ali embaixo, mas o Jumbo Josh aparece pra tentar tirar satisfações com o Banban. O Jumbo Josh vai pra cima do Banban e aí acontece uma treta enorme. O Stinger Flynn, ele volta tentando parar aquela briga toda, né, que tá acontecendo, e aí até a Opila Bird e a Opila Shine cai no meio da bagunça e a gente, ó, dá no pé, a gente vaza pros andares mais embaixo. Bom, pessoas, isso é a história de Garten of Banban 3. Vamos ver o que vai acontecer no 4º capítulo, vendo o que vai rolar, né, nessa história muito louca. Deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoal, por tudo, sempre me despeço de vocês e até a próxima.